Fala aí pessoal, beleza? Bom, voltando aí depois de um tempo fora do YouTube, né? Tive uns problemas pessoais e pela pandemia também a gente acaba não tendo tanto espaço para poder fazer vídeo aqui em casa, muita gente, então é complicado. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre TPA, né? Principalmente entender o que é a TPA e o que não é a TPA, né? Então eu tenho participado de alguns canais, tenho visto aí visto e participado de algumas discussões. Eu queria trazer isso também para o meu canal para a gente poder discutir. Então vamos falar o que é TPA. TPA é a troca parcial de água, né? Que é o que a gente utiliza para renovar a água no aquário. Por que renovar a água do aquário, né? Imagina você preso dentro de um quarto por vários e vários dias, o quarto fechado, porta fechada, janela fechada, aquele ar vai ficando viciado ali dentro, você vai percebendo que tem ali um ar viciado, um ar carregado. Para que a gente abre a janela do quarto, da sala, né? Para poder respirar, para o ar novo poder entrar e o ar velho circular e ir embora. E também para entrar luz, questão de mofo, etc. e tal. Então, assim, quando você mantém o recurso, né, um recurso ali preso, sem ser atualizado, esse recurso ele vai ficando viciado, ele vai apresentando é um desgaste normal, né? O uso normal desgasta aquele recurso, tá? Então você precisa renovar esse recurso de tempos em tempos para ele poder estar sempre te oferecendo o melhor possível que ele tem para te oferecer. A água do aquário não é diferente. O aquário é um lugar fechado, né? É um lugar ali que não tem uma troca natural, automática de água, e de tempos em tempos é interessante você trocar essa água, né? Parcialmente, né? Essa água, para poder renovar a água para o peixe. E aí tem uma discussão de se eu renovo a água, eu acabo afetando a qualidade da minha água. Se eu renovo a água, eu acabo melhorando a qualidade da minha água. Então são pontos diferentes. Primeiro, antes de qualquer coisa, você tem que saber o seguinte: a água de reposição que você traz para o seu aquário é de boa qualidade? Essa é a primeira pergunta. Se você tem uma água no aquário já toda certinha para o parâmetro do seu peixe, né? A água oferece o melhor para o seu peixe, e você traz para o seu aquário de tempos em tempos uma água de baixa qualidade, você não vai, logicamente, oferecer o melhor recurso para o peixe. Está prejudicando o teu aquário e não melhorando a qualidade do seu aquário. Tá? Então, antes de qualquer coisa, entenda se a água que você está trazendo para o teu aquário é de boa qualidade. É uma água, por exemplo, dentro do parâmetro que ele precisa, ela não tem amônia, nem nitrito, nem nitrato. A água da natureza, se você trabalha com água de poço, aquela água que fica parada dentro do poço, ou que fica muito tempo parada dentro de uma caixa d'água, ou que tem lá dentro do poço, né? Por exemplo, você pode ter animais mortos sendo decompostos, pedaços de planta, essas coisas. Pode vir amônia na água, pode vir nitrito e nitrato na água, né? Porque é uma água parada. Então, se a água é parada, ela não tem uma boa qualidade, ela traz consigo protozoários, bactérias. Então, isso é um problema. Se sua água ela é corrente, como no meu caso, uma água que vem da nascente, né? A água está saindo água do chão o tempo todo, e essa água é corrente. Ela não é tratada com cloro. Então pode vir alguns protozoários, algumas bactérias? Pode, mas é uma água que eu consumo, que minha família consome desde há 30 anos, 40 anos. Minha família está aqui há 70 anos. A gente sempre bebe dessa água, a gente nunca passou mal. Se a água não faz mal a mim, possivelmente também não vai fazer mal ao peixe. Tanto é que meus peixes estão 4 anos comigo aqui, usando essa água. Então quando você entende que a tua água de reposição é boa, por que não fazer uma TPA de tempos em tempos? Né? A TPA é uma troca parcial, então você tem que entender o que é esse parcial. Esse parcial pode ser uma quantidade pequena, desde que faça sentido, né? Ou seja, aquela pequena porção de água trocada, ela afeta positivamente o seu aquário, então ela pode ser entendida por uma troca parcial. Porque se for uma quantidade muito pequena, ela não é uma troca, ela é uma reposição. Tá? Por exemplo, a água evapora. Toda semana meu aquário evapora ali por volta de 15 a 20 litros de água.
eu vou lá e reponho 15 litros d'água. Isso é troca parcial? Não, isso é uma reposição de água. Tá? Então, não é troca parcial. Troca parcial é quando você tira uma boa quantidade. Para mim, boa quantidade é uns 10% no mínimo. Tá? De 10% para cima, eu entendo como uma troca parcial. Senão é só reposição. Então, essa troca parcial que você faz, ela é grande ou tem um tamanho suficiente para poder eliminar do teu aquário alguns ciclos de parasitas, alguns ciclos parasitários. Ela consegue eliminar a nitrato, por exemplo, né? O nitrato é difícil de tirar do aquário, então ela é suficiente para tirar o nitrato, reduzir o nitrato. Então você tem que estudar isso, tá? Pode ser quanto? 10%, 20%, 30%? E eu geralmente faço de 10% a no máximo 30%, tá? Eu acho que 30% já é demais. Então, geralmente, semanalmente eu faço 10%. Toda semana eu faço 10%. Um tempo atrás, vocês podem ver os vídeos meus aí, eu fazia 10% 2 vezes por semana. Hoje eu faço 10% uma vez por semana e às vezes eu faço 10% a cada 15 dias. Porque eu meço os parâmetros e vejo que a água está ok, nitrito, nitrato e amônia zerado, né? Então o pH está ok. Geralmente eu posso esticar um pouco mais, faço em 15 dias. Mas, geralmente, né, a cada semana eu tiro 10% apenas. Para mim já é suficiente para renovar essa água, renovar os sais minerais. A água doce, ela não tem sal. Ela não tem cloreto de sódio, né, o sal de cozinha. Ela é uma água doce. Tem um pouquinho, bem quase zero. Mas ela traz consigo outros sais minerais. Tá? Como a minha água, por exemplo, vem do solo, ela carrega consigo sais minerais do solo, que compõem esse solo. Então, possivelmente ela traz, sei lá, zinco, cobre, flúor, não sei o que a minha água tem, eu nunca testei. Mas ela traz consigo esses sais minerais que com o tempo o peixe vai usando aqueles sais minerais, né? E a gente vai repondo, tá? E elementos traços também. Elementos traços para quem trabalha com plantas aí. Eu coloquei uma plantinha aqui no canto, que é uma planta que eu uso para ajudar na remoção do nitrato. Além da TPA, eu coloquei uma planta que é um rabo de raposa, que os quinguis não comem, né? Qualquer planta que coloca ali, o quingue come. Essa rabo de raposa o quingue não come, então ela está ali para auxiliar na remoção do nitrato. E também tem aqui no cantinho, se você ver aqui embaixo, no substrato, uma parte mais marrom, mais escura, que são bactérias, né? Ali naquela parte de baixo da areia, uma areia mais alta, na parte de baixo onde não passa tanto oxigênio, nasce bactérias anaeróbias, bactérias que vivem sem oxigênio. Então ali eu coloco, eu tenho também uma quantidade de bactérias pequena que consomem nitrato. Mas eu entendo que a principal fonte de remoção do nitrato no meu aquário continua sendo o TPA, tá? Porque a planta que eu tenho é pequena, a quantidade de bactérias que eu tenho é pequena, então a TPA ela auxilia para isso. A TPA serve para isso, tá? Para repor sais minerais, repor elementos traços, renovar a água do seu aquário e poder tirar nitrato. Se a tua água é boa, a sua água de reposição é boa, não tem por que você não fazer TPA. Se a sua água de reposição é ruim, é uma água de baixa qualidade, se para você não consegue consumir aquela água, se para você é um risco beber a sua água de reposição, ela também vai ser um risco para o teu peixe. Então você tem que entender exatamente isso. Se não faz bem para você, possivelmente não vai fazer bem para o seu peixe, tá? Ele é mais sensível até. Ele fica mergulhado na água o tempo todo. Você só vai beber a água. Ele fica na água o tempo todo. Então a água tem que ser de boa qualidade. Tem casos, né, que você tem aí água que vem com cloro, você tem que tratar dessa água antes de colocar no aquário. A água, ela vem turva, ela vem com possivelmente protozoários ou bactérias. Cara, você tem que tratar essa água. O cloro faz esse tratamento. Você pode ferver a água, uma grande quantidade de água, às vezes até complicado. Se o seu aquário é pequeno, você pode até ferver essa água. Mas um aquário grande igual ao meu, de 500 litros, que eu faço 10% de TPA, são 50 litros, como que eu vou ferver 50 litros de água? Então começa a ficar meio difícil, tá? Mas existem outros métodos para você
tratar essa água antes de colocar no aquário. O cloro é um método desse, né? Você pode botar essa água num latão, né? num barril, tratar essa água com cloro antes, depois desclorificar, usar um produto para tirar esse cloro. Você primeiro coloca o cloro para poder tratar a água e depois um produto para tirar esse cloro que vai ficar lá para depois você botar no aquário. Você tem que dar um jeito, tá? Então, quando é difícil essa troca parcial, se torna difícil, a tendência é que você faça menos trocas parciais. Cara, é entendível, tá? É compreensível isso. Mas falar que eu vou ficar 6 meses sem fazer uma troca parcial, só repondo água, é meio perigoso. Se você faz isso no teu aquário e dá certo, pô, beleza, cara, parabéns. Você alcançou algo que é difícil, e na maioria dos casos é bem complicado de alcançar. Parabéns que você alcançou isso. E continue assim se faz bem para o seu aquário. Mas eu sempre indico, se possível, se for algo fácil, renove a água do seu aquário, tá? Uma coisa que eu tenho visto de errado, que aí sim, eu vou puxar a orelha do pessoal aqui, troca parcial é uma coisa, limpeza de filtro é outra coisa. O que eu vejo muitas das vezes o cara fazendo não faço TPA, beleza? Não faço TPA, ok. Também eu não faço a sifonagem do meu aquário, não sifono meu aquário. Cara, se não tem cocô no fundo, o cocô do peixe não está no fundo te atrapalhando, se não tem ali um ponto onde você vê aquele monte de cocô boiando ali no fundo e tal, não te incomoda, beleza. Qual a diferença do cocô no fundo do aquário, no substrato ou dentro do filtro? Nenhuma. Né? A diferença é visual. Uma você vê o cocô dentro do aquário, visualmente é feio, mas se você pegar esse cocô e jogar para dentro do filtro, ele continua lá dentro do aquário, porque o filtro faz parte do aquário. Então, a sifonagem em si é mais visual. Tá? Se você faz sifonagem ou não, a sifonagem não é troca parcial. Pode ser parte da troca parcial. Você sifona o aquário, automaticamente você tira uma quantidade de água grande, suficiente para se chamar TPA. Se você sifona rapidinho e tira esse cocô que está boiando rapidinho e a quantidade não chega nem 10% da água do aquário, isso não é sifonagem. Tá? Isso é sifonagem, isso não é troca parcial. Então tu tem que ter uma noção que a sifonagem pode fazer parte da TPA, mas não quer dizer que sifonagem seja igual a TPA, não é. Sifonagem é visualmente para limpar o aquário. Tá? Você pode inclusive sifonar o aquário, tirar o cocô do aquário, pegar a água que você jogou, que você tirou do aquário na sifonagem, tirar o cocôzinho ali, fazer uma filtragem dentro de um balde e voltar com essa água que você tirou do aquário para dentro do aquário. Ou seja, você sifonou e devolveu a água. Isso não é troca parcial. Tá? Sifonagem é uma coisa, troca parcial é outra. E eu tenho visto que o pessoal às vezes fala, eu não faço TPA, 6 meses, 2 meses, mas também não limpa o filtro. Não limpa o filtro. Aí, cara, é um problema, porque fazer TPA tem um significado. Quando você faz TPA, você tem um motivo. Mas você não fazer TPA não quer dizer que você não possa parar de limpar seu filtro. Não deixe de limpar seu filtro, tá? Pelo menos uma vez por mês, Porque todo o cocô, todo o resto de ração vai estar ali sendo decomposto. Com o tempo, a carga de elementos ali sendo decompostos, de carga orgânica vai ser tão grande que você pode ter uma explosão de amônia ou nitrito e, consequentemente, nitrato. Tá? E a qualidade do aquário fica ruim, a qualidade da água fica ruim. A água começa a ficar com cheiro de podre, porque tem coisa decompondo ali dentro há mais de meses e você não limpa o filtro porque não faz TPA. Para mim, desculpa a sinceridade, é coisa de aquarista preguiçoso. Tá? Se você não faz TPA, eu entendo. Se você não faz TPA e automaticamente você não limpa o seu filtro, você é um aquarista preguiçoso. Não passa de uma pessoa preguiçosa. Tá? Porque a TPA, que é uma coisa, justificar, não faço TPA porque a qualidade da minha água de reposição é ruim, eu entendo. Não limpar o filtro é coisa de preguiçoso. Tá? Pelo menos uma vez ao mês você faça lá a tua limpeza bonitinha. Eu fico 2 meses sem limpar meu filtro e quando limpo, o filtro não está tão sujo. Beleza. Isso depende do aquário.
vai variar de aquário para aquário, tá? O meu aquário eu limpo, o meu filtro, que é o canister, uma vez ao mês. Quando eu vejo que a água não está ficando muito boa, está perdendo qualidade, eu limpo 2 vezes ao mês. Vou lá e limpo em cada 15 dias. Quando eu vejo que a água está bem cristalina, bem limpa, tudo bonitinha, e os parâmetros estão ok, né, amônia, nitrito e nitrato, eu deixo para limpar uma vez por mês. Antes eu limpava uma vez por semana. Então isso, cara, quem vai decidir isso é você. Você vai definir dentro do comportamento do teu aquário, né? Como ele se comporta, se a amônia subiu, se a água está fedendo, se a água está turva. Você tem que começar a fazer limpezas com maior frequência. Isso não quer dizer que limpar o filtro eu sou obrigado a fazer TPA. Não é. TPA é uma coisa, limpeza de filtro é outra. Sifonagem é outra. Não juntem essas três coisas no mesmo conceito. TPA, sifonagem e limpeza de filtro são coisas diferentes. Para você fazer uma, você obrigatoriamente não precisa fazer a outra. E o que eu tenho visto, e que eu tenho discutido muito nos canais, é que o cara fala, não faço TPA. Ah, estou muito bem com o meu aquário, mas também não limpo o filtro. E aí fica lá 2, 3, 4 meses com o filtro cheio de carga orgânica. De repente toma uma explosão de amônia e nitrato e aí quer fazer TPA de 50%. Olha que coisa burra. Olha que coisa burra. Em vez de você fazer uma vez ao mês uma TPA pequena de 10%, onde você vai tratar 10% de água apenas, né? Você vai tratar 10% todo mês de água. 10% de 500 é 50. 10% de 50 é 5 litros. Não consegue tratar 5 litros? Para tratar 50 litros é difícil, mas eu também conseguiria se eu precisasse. Se minha água fosse ruim, eu teria um tonel aqui de 50 litros, ia botar água ali, ia tratar a água antes de colocar para o aquário. E depois ia botar a água já tratada no aquário. Ia fazer isso uma vez por mês. 10% de água. Aí, você não faz 10% de água todo mês. Ah, eu tô tranquilão, eu sou bichão, eu sou fodão, tô aqui fazendo o meu, tá funcionando, 2 meses, 3 meses. De repente dá uma explosão de amônia ou nitrito. O que acontece? Você se vê obrigado, com amônia alta e nitrito alto, a usar produto para poder remover essa amônia do teu aquário. Aí você começa a jogar produto no aquário. E aí às vezes o cara fica apavorado, e eu vejo com frequência aquarista casca grossa, os caras aí velhos no assunto, algumas referências nacionais no assunto, passando por esse tipo de perrengue. O cara se desespera e faz uma TPA de 50%. 50%. Se você tem um aquário de 1000 litros, são 500 litros de água que você vai remover e vai botar nova. Como que você trata 500 litros de água? O meu aquário são 500 litros de água. Se eu tirar 50%, são 250 litros de água. Como que você trata 250 litros de água numa porrada só? Não é mais fácil e mais inteligente você trocar aos pouquinhos e manter o aquário estabilizado do que fazer uma troca urgente de 50%, colocar água sem tratamento e matar teu peixe? Fica a pergunta para você. Essa é a questão. Às vezes a preguiça vai te cobrar lá na frente. Não vai te cobrar com 1, com 2, nem com 3 meses. Em algum momento ela pode vir te cobrar esse preço. Por ser preguiçoso e não querer fazer a troca parcial pequena, mensal, você vai fazer em algum momento uma troca parcial grande para se livrar de um problema no aquário que você que gerou. E aí ela pode custar a vida dos seus peixes. Beleza, pessoal? Então é isso. Troca parcial não significa sifonagem. Sifonagem e troca parcial não tem nada a ver com limpeza de filtro. Limpe seu filtro regularmente, pelo menos uma vez ao mês. E eu, como aquarista, indico a troca parcial pequena, 10%, até uns 30%, todo mês, pelo menos uma vez ao mês. Tenta fazer com 10%, viu que não ficou bom, aumenta um pouquinho, ficou bom, parou, se não, aumenta mais um pouquinho. Vai até no máximo 30%, não passa disso, tá? Porque aí é muito difícil de você manter. Essa é a ideia, fica aí o assunto no ar, vamos discutir um pouco sobre isso. Você faz TPA ou não? A sua TPA envolve sifonagem? Eu não faço sifonagem no meu aquário, eu não preciso. A tua faz? Você sifona e devolve a água?
Você limpa o filtro regularmente? Fica a dica, pessoal. Valeu, um abração, até!